o programa Plantar para Crescer entra em uma nova etapa, agora em 2020. Ano passado nós estávamos trabalhando mais na esfera municipal, digamos assim. Recentemente, em uma reunião com um grupo de professoras de uma escola estadual, nós acabamos encontrando uma possibilidade de trabalharmos as hortas nas escolas em uma esfera estadual agora. As escolas do estado querem trabalhar com seus alunos as hortas nas escolas, que por muito tempo sempre ficaram meio que de lado. Assim, algumas escolas até têm uma hortinha que às vezes alguém vai ali fazer uma atividade. Com esse novo comportamento da alimentação saudável, dos orgânicos, as crianças estão perguntando mais sobre isto. E aí, a escola, como é a nossa segunda casa, muitas vezes nossa primeira casa, tem, claro que sim, o papel importante de trazer isso para as crianças. Então, recentemente, eu estava fazendo uma pequena palestra para algumas professoras, falando sobre horta nas escolas, mas não aquela horta lá que fica jogada e ninguém dá bola, uma horta diferente. E a coleta de água de chuva, que já aproveita muitas vezes o mesmo espaço, para fazer duas ações na escola. Então, as crianças vão se envolver com essa questão de produzir alimentos saudáveis para a própria merenda escolar, no próprio pátio da sua escola, com canteiros, que eu já falei, naquele formato diferente, com serragem para caminhar por cima, com folhas, e as cascas que sobram da cozinha vão para a compostagem. E ao lado, ideal seria junto, no mesmo espaço, às vezes não é possível, mas é possível, na maioria dos casos, colocar uma coleta de água de chuva do telhado da escola para regar essa horta e molhar as gramas e lavar as calçadas e enfim, porque a água que se coleta num telhado de uma escola é muita água coletada. E isso vira matéria de sala de aula. As crianças pegam e começam a calcular isso. É um material riquíssimo para se discutir em sala de aula. Um telhado de 10 metros por 20 metros coleta quantos litros de água se a chuva é 60 milímetros durante 1 hora? São perguntas que devem ser discutidas em sala de aula, até para as crianças entenderem o que é milímetro. Muitas vezes vai chover 50 milímetros. O que significa isso? Quanto é isso? Quanto cai? Quantos litros de água vai cair em 1 hora? Então esse assunto vai para dentro da sala de aula. E aí as crianças enxergando isso no pátio, faz muito mais sentido. Aí os reservatórios que nós sugerimos nesse projeto, que nós já sugerimos há mais de 10 anos já, e aos poucos os projetos acontecem, infelizmente demora, mas acontece. São caixas de 5 mil litros e 10 mil litros, são caixas enormes, muitas vezes quase do tamanho do prédio da escola. Uma caixa de 10 mil litros também vira matéria de sala de aula. O que é o raio? O que é metro cúbico? O que é o volume de água, o que é vazão. Então tudo isso vira um material riquíssimo para ser discutido em sala de aula. E estamos falando em preservação do meio ambiente também, que não deixa de ser importante. Cada vez mais esse assunto entra nas matérias de sala de aula. Então uma das maneiras que nós podemos colaborar é através disso, coletando água da chuva para regar a horta e molhar o pátio, como eu já falei, e trabalhando as hortas nas escolas. Aí, aproveitando esse mesmo canal, essa mesma oportunidade de pegar a atenção das crianças, aí é possível fazer um trabalho de reflorestamento ou de agrofloresta. Olha aí que beleza, ó. Aqui tem um pequeno sistema de agrofloresta, com árvores nativas, com palmeiras, tem pé de amora mais para lá, tem flores plantadas. É um sistema completo, imitando a natureza, onde as crianças vão entender que é possível e é necessário, e essa geração que vem aí não vai entender o porquê é que nós derrubávamos a mata, trator para tudo que é lado, veneno, aí plantação, para isso não ser sustentável. A gente já sabe que esse modelo de desmatamento não é sustentável. Ele não é sustentável só na forma de ser ecologicamente correto, mas ele realmente não tem uma lógica a médio e longo prazo. Num primeiro momento até que se tem uma produção.
Mas com o passar do tempo, essa terra fica exaurida, e aí mais veneno, é mais defensivo, é mais adubo, e cada vez menos produção. Num sistema de agrofloresta, como nós já falamos bastante, ó, as formigas já estão me grudando aqui, porque eu tô pé descalço. Dizem que o Cid Moreira usava até paletó e bermuda embaixo, né? Eu tô de camisa, mas eu tô pé descalço. E adoro. Nesse sistema de imitar como a natureza faz, as folhas, elas são um material riquíssimo no fortalecimento do solo. É só ver aqui como mesmo a própria natureza está fazendo. E por que é que nós não estamos usando essa sabedoria da natureza nas nossas plantações? Então a agrofloresta, ela trabalha desta forma. Ao invés de derrubar, ela cresce, ela sobe a mata. Nas bordas, eu já mostrei outras matérias, aquela plantação de milho do seu Adão, ele fez uma plantação dentro da Mata Atlântica. A mata já estava no entorno da sua propriedade e no meio, uma área de 1 hectare, quase 1 hectare, ele planta o milho. Esse milho fica protegido dos ventos, fica protegido das chuvas fortes e ainda está sendo fortalecido pelas folhas do mato que ficam caindo constantemente nesta terra. Aí não sofre erosão, não tem problema de desnível, que daí o adubo vai embora, então fica na terra. Essa é a diferença. E ele não precisa irrigar, porque o solo já está protegido e está equilibrado. Eu também, nesse mesmo projeto das escolas que nós estamos elaborando, que antes nós tínhamos um tamanho, esse projeto agora, como ele vai ganhar um tamanho um pouco maior, nós temos que colocar algumas questões de territórios, né, de locais diferentes, porque uma coisa é plantar em Novo Hamburgo, outra coisa é plantar na Serra, em Caxias, por exemplo. Mas daí quando se fala em Caxias, nós já temos a oportunidade de trabalhar com plantas que em Novo Hamburgo não são, assim, digamos, possíveis. Por exemplo, o cogumelo é uma coisa que não podemos plantar em Novo Hamburgo. Até dá, mas aí tem que fazer uma estufa. E aí isso eleva o custo. E não é essa a nossa ideia. A gente quer falar sempre sobre o mínimo de custo possível para o agricultor, para isso não encarecer no produto depois. Outra questão que nós temos aí, outra oportunidade, é plantar o tal do lúpulo para fazer a cerveja, que isso cada vez aumenta mais. E então é um mercado que está em expansão no nosso estado. E eu fiquei sabendo que nós importamos 95% desse lúpulo e do malte e da cevada. Então é um assunto novo para mim. Eu ainda eu não tive a oportunidade de conhecer propriedades assim. Eu sei que na Serra tem e eu vou atrás disso. E eles produzem boa parte então da produção local, né? O pouco que se produz no Brasil é produzido no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, que são as regiões mais frias, pois esse tal desse malte, ele é produzido, e o lúpulo, ele é produzido na Alemanha e em uma parte dos Estados Unidos, que são locais frios. E aqui no Rio Grande do Sul temos frio também, mas é um frio diferente. Então quanto mais para o sul ou na serra, nossa serra aí é sucesso. Mas voltando à nossa paróquia, nesse projeto de hortas nas escolas, nós vamos insistir muito na questão do café, que eu falo tanto, que na própria escola, imagina que interessante isso, os alunos produzirem o próprio café da sua escola. Eu fico imaginando que eu fui um péssimo aluno da escola, infelizmente, e eu estudei em escolas municipais e eu também estudei em escolas estaduais. E eu fui um péssimo aluno, infelizmente, eu não aproveitei tanto quanto poderia ter aproveitado a escola. Eu fico imaginando que isso seria uma coisa que ia chamar a minha atenção. As professoras me chamando para participar de um plantio de café que vai ser utilizado na própria escola. Eu ia achar isso interessante, mesmo. Eu ia me interessar por isso. Mesmo. Ainda mais se fosse regado com água da chuva, coletado no próprio telhado da escola. Então a educação, mais do que nunca a gente sabe disso, né? Nossa, eu passei raspando, eu sempre passei raspando. Mas eu digo, eu não tinha um bom motivo. Quando nós íamos na horta, lá da escola Cecília Meirelles, uma escola municipal no bairro Operário, a horta ficava em cima do morro. Então eu gostava de ir na horta porque ela era lá em cima do morro, depois nós descia escorregando. Chegava em casa imunda, a mãe ficava louca. Então o que eu me lembro da horta era isso, que era legal de ir lá porque era lá em cima do barranco. Aí eu me lembro pouco da horta, assim, eu me lembro que eram canteiros normais, o Fritz, que era o vizinho lá de cima, ele cultivava uma parte dessa horta, a tia Nica, querida merendeira da nossa escola, era a grande maestra
daquela galera que ficava na horta. Então eu me lembro disso, mas é pouco, eu me lembro pouco. Eu gostaria de me lembrar muito, eu gostaria de me lembrar mais. E aí então agora, vindo essa questão de meio ambiente cada vez mais forte, de alimentação saudável cada vez mais forte, de orgânicos, que só cresce, o primeiro passo é a escola. E que são todas as idades. Eu que tenho feito esse trabalho há mais de 2 anos nas escolas, eu consigo falar com todas as crianças, desde as criancinhas pequenininhas de 2 anos e meio, 3 anos, que já começam a entender um pouquinho, elas já entendem, elas acham bonitinha a plantinha bebê, o filhotinho, o brotinho. Eu até acabo tendo uma facilidade por ter 2 filhos e um estar com 3 anos e meio, como ele fala. Então eu já tenho essa linguagem com eles. A partir disso, os maiores também são fáceis de falar. Fica difícil depois, lá depois dos 16 anos, daí eles já estão malandro, daí já começa a ficar difícil, daí já é uma outra linguagem. Mas como eu era da galera do fundo, eu vou lá e sento lá atrás da sala e logo eu tô em casa. Então, a educação é o caminho para começar um trabalho rural, um trabalho agrícola dessa nova geração high-tech aí, dessa nova geração de tecnologia que está chegando. Na hora do intervalo comercial já voltamos. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. Do meio da Mata Atlântica, eu volto a falar. Olha aí que beleza. É lindo demais, né? É uma paixão. Quando eu pergunto para as crianças, olha que beleza, ó, material orgânico aqui, ó, adubo de melhor qualidade. Quando eu pergunto nas escolas para as crianças sobre floresta, e eu pergunto para elas, me falem sobre floresta, o nome de uma floresta. Todas elas falam, Amazônia, 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 que é o nome que a gente mais ouve falar, né? Mas a Amazônia está lá longe da gente, lá longe. E, digamos assim, não cabe a nós. Claro que existe um movimento, um grande movimento do nosso país, e é um patrimônio do mundo, a floresta amazônica. Mas o que nos interessa mesmo é a Mata Atlântica, essa aqui, ó. É onde nós moramos, é onde estão as maiores cidades do Brasil, elas estão na Mata Atlântica. A Mata Atlântica vai desde o Rio Grande do Sul aqui, até lá em cima, no Rio Grande do Norte. Lá no canto, lá, tem registro de Mata Atlântica, até em cima, onde o mar encosta, é Floresta Atlântica, Mata Atlântica. E ela adentra muitos estados. Por exemplo, Santa Catarina era 100% Mata Atlântica. Paraná era 100% Mata Atlântica. Hoje em dia, o que sobrou... eu achei que era uma cobra coral ali, mas não é. Hoje em dia, o que sobrou dessa Mata Atlântica, tão riquíssima, é quase nada. Em alguns estados, ela foi reduzida a pequenas ilhas, por causa das grandes cidades, por causa dos grandes centros e grandes plantações também. Então, eu tenho esse dever de explicar para as crianças que nós estamos na Mata Atlântica, e ela sim que é a mata mais importante da nossa paróquia. Na Mata Atlântica nós temos o açaí, esse açaí que todo mundo gosta, que muitas pessoas gostam de comer, o tal do açaí na tigela, ele também é da Mata Atlântica. O do norte é o mais famoso, em função de propagandas enfim, ele acabou sendo mais famoso, mas é o mesmo aqui da palmeira Jussara,
que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e é inso. Em algumas propriedades rurais, o açaí é inso. Nossa, em boa parte. Tanto é que tem vários lugares, que nem Palmital, perto de Osório, é uma região que é um inso nas propriedades rurais. E é a mesma planta que gera o palmito. Só que o palmito é uma maldade. Eles cortam embaixo uma palmeira de muitas vezes 10 anos, 15 anos, algumas de 20 anos nativas, para tirar um pedacinho de palmito. Às vezes assim, meio metro de palmito, nem isso. Depois eles aproveitam menos ainda. E eles matam essa árvore para tirar um pedacinho de palmito. Inclusive é proibido a extração de árvores nativas. Na questão do açaí, não precisa cortar a árvore nunca, porque todos os anos ela produz as bolinhas. Pena que não tem nenhuma aqui agora produzindo, até porque nem estamos na época. Olha aí que coisa linda. E ela produz 2 vezes por ano, às vezes, mais até. Sempre, 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 todo ano o agricultor vai colher e leva isso então para uma agroindústria, que nós temos agora em Novo Hamburgo, e produz o tal do açaí. Ah, tá aí uma coisa que eu não tinha falado ainda, né? Que eu não tinha pensado ainda, fazer uma marca de açaí de Novo Hamburgo, né? Um açaí da lomba, uma coisa assim, ia ficar interessante, né? Vou lançar essa ideia aí para os nossos conselheiros. Inclusive nós temos já açaí sendo produzido na região dos Sinos, muito por sinal. Só precisaria organizar uma marca, né? Porque isso é importante. E isso vai para as escolas. Isso deveria estar na merenda escolar também. Assim como em alguns lugares, em algumas cidades, é colocado o suco de açaí na merenda escolar. Em Dom Pedro de Alcântara, por exemplo, no litoral norte, está incluso na merenda escolar a banana, que é produzida na própria cidade, e também o açaí na merenda escolar. Imagine ser saúde pura. Nós que vivemos a era do refrigerante e do suco em pó ali, aquele de misturar eu ia dizer o nome agora, mas é bom não falar em nome, né? Aquele que era desse tamanhozinho assim, fazia um montão. As crianças tomando um suco desses, de novo eu falo nas escolas, né? Elas vão desde pequenas entenderem a importância da preservação da Mata Atlântica, que é a nossa grande salvação. Esse ano nós teremos Expo Inter novamente. Vale lembrar desde agora que é importante a participação dos produtores de Lomba Grande, dos produtores da região, o Sítio Pé na Terra que participa, esse ano passado não estava lá. Existem empresas que fazem iogurte em Estância Velha. Então toda a participação na Expo Inter é muito importante, pois é uma feira com um formato internacional. E um dia, como eu já falei para vocês, nós teremos uma feira assim na FENAC, isso é fato. Nós teremos uma mini Expo Inter ou uma Expo Inter de Novo Hamburgo, como se fosse as nossas queridas e belas feiras de sapato, mas falando sobre agricultura, onde nós vamos reunir as pessoas que têm áreas rurais disponíveis em Lomba Grande, mas não têm tempo ou recursos para plantar. Nessa mesma feira, outras pessoas que queiram trabalhar na terra, mas não têm a oportunidade, vão ao encontro das pessoas que querem produzir nas suas áreas. Então nós temos essa oportunidade de trabalhar esses dois públicos, ou esses e vários outros que vão aparecer, fornecedores, e aí as escolas vão lá. Aí vem a história da merenda escolar, qual é a escola que quer participar de uma atividade no sítio lá do seu João, por exemplo, que produz alface. As escolas vão lá. Bom, daí a feira, credo, como a gente fala, né? E esse setor agrícola, que eu insisto em falar muito, quando eu falo em agricultura, às vezes as pessoas vêm me dizer, mas não é todo mundo que quer ir lá capinar. Mas a agricultura não é só isso, credo. Meu Deus do céu, não é só isso. Tem gente que é agricultor e nunca botou o pé na terra. Que nunca sujou a mão. O setor agrícola, ele emprega pessoas de todas as áreas. Ele gera empregos para muitas áreas. Tendo a nossa agroindústria municipal, que é uma realidade, e ela vai servir de exemplo para outras agroindústrias municipais e particulares, a agroindústria é uma empresa que gera riquezas, que gera empregos, que gera subprodutos, como a gente fala. Então, a ramificação que nós vamos agora poder ver com os próprios olhos, que é o que mais importa nessa nossa agroindústria municipal, é isso. Quais os caminhos que a agricultura pode nos levar? Quais são os caminhos que a agricultura tem a ser explorados? Desde a produção de alimento, que é a primeira coisa,
o fortalecimento do homem no campo e aí os subprodutos que vêm a partir disto. Exemplo, as cascas que vão ser geradas nessa agroindústria. É claro que elas não vão ser jogadas no lixo, porque daí eu vou ter um treco do coração se isso acontecer. As cascas vão ser encaminhadas para um sistema de compostagem. E isso pode virar adubo e voltar para uma embalagem legal e retornar para as escolas de uma forma gratuita. Ou então se colocaria uma parceria público-privado na agroindústria para se fazer biogás das cascas ou dos alimentos que não foram aprovados para o controle de qualidade, e isso se faz o gás. E o gás natural, o gás de cozinha, é o mesmo gás, volta para as escolas ou vai ser utilizado na própria agroindústria, por ela ser municipal. Então nós temos que economizar o dinheiro da população, né? Como a gente ouve falar muito, principalmente agora em ano de campanha, que daí todas as soluções dos problemas vêm à tona, né? E todo mundo vai salvar o mundo agora nesse ano, principalmente naquela época ali dos meses de campanha. Depois alguns desaparecem. Falando sobre agroindústria, falando sobre escolas, eu vou dar mais uma caminhada aqui por esse mato. O mato, que muitos dizem que está sujo, não é sujeira, folha não é sujeira. Sujeira é plástico, e isso sim mata. A folha não mata, o mato não mata. O que mata é esse nosso comportamento aí fora daqui. E até encontrei uma sacola ali e é gritante quando a gente encontra um material desses aqui. Eu que queria falar hoje sobre moringa oleífera, que é uma planta mágica, e até dá tempo de falar rapidamente sobre essa planta, que vai também virar matéria de escola, que vai ser plantada nesse nosso projeto aí que está ganhando forma. Nós propomos isso, o plantio de 10 mudas de moringa oleífera. Por favor, pesquisem mais sobre essa planta, moringa oleífera. Ela infelizmente não é uma planta nativa aqui do Brasil, mas ela se desenvolve muito bem aqui e ela não prejudica a mata nativa. Eu sempre insisto nisso. Eu não sou contra nenhum tipo de planta, desde que ela não prejudique a nossa mata atlântica e enfim, que nem o eucalipto, que acaba sendo prejudicial. Essa planta moringa oleífera, ela tem todos os nutrientes que nós precisamos para o nosso dia a dia. Mais cálcio do que o leite, mais vitamina C do que a laranja, mais ferro do que o espinafre. Então, ela tem proteínas também, conforme igual a carne. E ela pode ser tomada como chá, ela pode ser feito um composto para alimentação, pode ser feito farinha. Então isso deve ser colocado na merenda escolar esse ano e plantado no pátio das escolas, porque ela é uma árvore que não tem espinhos e não tem problemas com as crianças, não é tóxica, não é tóxica. E aí no próprio pátio as crianças vão lá colher os galhos, levar para a cozinha, deixar pendurado lá, ela vai secar naturalmente e depois coloca na comida. Não existe mágica nenhuma, não existe mistério nenhum, não precisa patentear, não precisa fazer um projeto que vai custar milhões de reais, como a gente diz, né? É só plantar, cuidar e colher e colocar na merenda escolar. Outra planta que também faz parte do projeto, mas essa com um pouco mais de cuidado porque ela tem espinho, é a Ora pronobis. Tá na moda agora para os que não comem carne. Essa planta tem mais proteína do que um pedaço de carne. E é verdade, eu não acreditava. Aí a gente foi pesquisar, falei com pessoas que são da área e eles disseram que sim, na proporção ela tem. E aí não precisa ter toda essa história do boi, que não sei o que. Claro, não é igual comer um pedaço de carne, que muita gente gosta. Eu também como carne, acho interessante. Mas é importante nós mostrarmos para as crianças as alternativas possíveis que nós temos. Então, para registrar, e no próximo programa eu quero falar bastante sobre essas duas plantas, eu vou mostrar elas e talvez o projeto já esteja mais elaborado semana que vem. Moringa oleífera e Ora pronobis, as plantas do futuro que já chegou.